Olá pessoal, vamos para o nosso terceiro exercício, que fala o seguinte, verificar se o carregamento da viga da figura excede os limites admissíveis, sabendo que o material segue o critério de Coulomb. Dados, então, sigma T admissível igual a 70 MPa e sigma C admissível igual a 170 MPa. Então, vamos lá. Para fazer essa verificação de um critério de resistência, nós precisamos conhecer as tensões. Bom, para conhecer as tensões, nós precisamos também conhecer os esforços solicitantes. Então, nós temos que começar o exercício dessa forma, Temos que começar achando as reações de apoio, depois os esforços solicitantes, para finalmente encontrar as tensões. E aí sim, verificar se o critério é atendido ou não. Então, vamos lá. Vamos começar pelas reações de apoio. Vamos lá fazer as reações de apoio, Obter as reações de apoio. Então, vou escrever aqui item 1, reações de apoio. O primeiro passo é encontrar as reações de apoio. Para isso, nós precisamos do diagrama de corpo livre. Então, vou fazer aqui, pequenininho, o diagrama de corpo livre. Então, temos aqui a nossa barra, que tem 3,5 metros. Ela está solicitada por uma força concentrada de 180 kN e uma força distribuída de 200 kN. 20 kN por metro. Certo. Então, o primeiro passo é encontrar as reações de apoio. Para encontrar as reações de apoio, a gente precisa o quê? Desenhar o diagrama de corpo livre. Então, ele está aqui quase pronto, Eu coloquei o que a gente tinha lá aqui, Temos uma força de 180 kN e uma força uniformemente distribuída de 20 kN por metro. O que está faltando, Falta a gente colocar aqui uma reação vertical em A e uma reação vertical em C. Eu não vou nem colocar uma reação horizontal em A, porque eu sei que não vai ter nada, Eu não tenho nenhuma força na direção aqui da reação horizontal. Bom, tá faltando escrever aqui as distâncias, Essa distância aqui e essa distância aqui. Deixa eu escrever. Então, da reação A até a força de 180 vale meio, e da força de 180 até a reação C vale 3 metros, Seção A, B e C. Exatamente como indicado aqui. Bom, então, vamos fazer as equações de equilíbrio. Quais são as equações de equilíbrio que nós vamos aplicar? Vamos começar por somatória de momento em A. Somatória de momento em A igual a zero. O que a gente tem aí na somatória de momento em A? O que a gente vai fazer? Bom, a gente entende, então, que aqui seria o ponto A, e eu vou ver o que as forças atuantes fazem em relação a A. Então, por exemplo, a força de 180, o que ela faz? Ela faz essa tendência de movimento, que é giro no sentido horário. Nós convencionamos, desde o começo do curso, que giro anti-horário é positivo. Então, nesse caso, ela será negativa. Então, seria aqui menos 180 vezes quem? A distância da linha de ação da força até o ponto de referência. Então, vezes meio. Bom, para a força concentrada, para a força distribuída, o que a gente faz? A gente transforma numa força concentrada equivalente.
que vai valer 20 vezes 3. E qual que é a distância que ela está atuando? Ela atua exatamente na metade deste retângulo. Então, ela vai estar atuando aqui, ó, a 1,5 m da seção B. Então, vamos considerá-la agora. Então, tá aqui nosso ponto A, eu aplico agora essa equivalente, né? 20 vezes 3, a força equivalente concentrada, ela faz giro no sentido anti-horário também. Então, vamos colocar também agora aqui 20 vezes 3, que é o valor da força, vezes a distância, que vai ser 1,5 mais meio, que é 2. Bom, finalmente falta a reação em C. Então, tá aqui a nossa seção A, onde eu tô segurando com os dedos. E eu aplico agora uma força vertical de baixo para cima. Faz giro no sentido anti-horário. Então, portanto, eu vou colocar aqui positivo mais RC vezes agora a distância de 3,5. Bom, a outra equação de equilíbrio é somatória de forças na direção y igual a zero. Já podemos retirar daqui, né? Esqueci de fazer igual a zero. Já podemos retirar daqui o valor de RC. Quanto que vai valer RC? Resolvendo essa equação. Se nós resolvermos essa equação, chegaremos em RC igual a 60 kN. Vamos fazer a segunda equação de equilíbrio, como vai ficar? São a somatória das forças verticais. Vamos considerar para cima como sendo positivo, tá? Então, para cima positivo. Aqui a gente considerou anti-horário positivo. Então, a gente tem aqui, ó, RA positivo mais RC menos 180 menos 20 vezes 3 igual a zero. Só substituir aqui RC, que vale 60, e fazer as continhas, né? E encontramos facilmente o valor de RA. Então, RA aqui, chegamos ao valor de 180 kN. Então, nós já obtivemos aí as nossas primeiras respostas, que é a parte de encontrar as reações de apoio. Até aqui, seria um problema lá de estática, né? Da disciplina anterior. Bom, agora a nossa próxima etapa é encontrar os esforços solicitantes. Vou escrever aqui, então, item 2, esforços solicitantes. Bom, então nos esforços solicitantes, como que a gente fazia mesmo? Bom, a gente fazia cortes, né? Para a gente conseguir avaliar. A gente usa o método das seções. Então, nós vamos continuar fazendo da mesma forma, fazendo, então, alguns cortes, algumas seções. Então, vamos lá, olha só. Eu vou ter que fazer aqui, olha só, eu tenho uma força concentrada. Então, eu tenho que fazer um corte antes e um corte depois dela. Para a força distribuída, basta um corte. Então, vamos lá, vamos fazer aí os cortes necessários. Então, vou indicar assim, ó. Corte 1 aqui e vou indicar aqui corte 2, certo? Então, vou escrever aqui, ó, corte 1, que é o corte no trecho AB. Então, vamos desenhar o que a gente tem aí nesse trecho AB. A gente pode optar a escolher, né, olhar a porção da esquerda ou olhar a porção da direita. Eu vou optar aqui a porção da esquerda, né? Porque ela está mais simples. Então, vou desenhar aqui o que a gente tem. Ó, então, no corte no corte 1, né? No trecho AB, nós não temos nenhuma força atuante, além da reação de apoio RA, que vale 180. Então, já vou colocar aqui, ó, vale 180. Bom, e temos atuando aqui os nossos esforços solicitantes, né? Que eles surgem para que o equilíbrio seja restabelecido. Então, a força cortante V e o momento atuando aqui. Momento positivo, tracionando as fibras inferiores. Cortante positiva, fazendo
tendência de giro na seção no sentido horário. Vamos indicar também o posicionamento do nosso eixo X, ele vai estar aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso corte, a nossa seção, certo? Então, vamos fazer o que temos aqui. Aplicar as equações de equilíbrio. Então, se a gente fizer somatória de forças na direção do eixo Y igual a zero, o que a gente tem? Bom, vamos supor que continuamos que para cima é positivo. Então, a gente tem mais 180 menos V igual a zero. A gente vai chegar na seguinte conclusão. V, né, que é o esforço cortante, vale 180 kN. Então, vai ser um valor constante nesse trecho, né? É claro, ó, não tenho força distribuída, então ele tem um valor constante. A próxima equação que a gente tem que fazer é somatória de momento na seção igual a zero. Então, vamos fazer somatória de momento nessa seção. O que a gente tem? A gente tem o próprio momento, que faz giro no sentido anti-horário, então, M. E a gente tem quem mais, ó, na seção aqui? Temos essa força de 180 que faz giro no sentido horário. Então, vai ser menos 180x igual a zero. Bom, portanto, eu fico com a seguinte equação, ó. M é igual a 180x. Então, essa é a nossa segunda equação. Bom, então vamos, né, já desenhar aqui o que a gente obteve para esse primeiro corte. Esse primeiro corte tem validade no trecho AB, né? Do jeito que a gente considerou aqui o eixo X, ele tem validade, né, do X de 0 até meio, né? Então, vamos desenhar. A cortante é constante nesse trecho, então, vou desenhar ela aqui com valor constante. Um valor de 180. Ficou feio, hein? Um valor de 180 aqui, constante. E para o momento, ele varia linearmente. Se eu substituir o x por zero, vai dar zero. Substituir o x pelo limite extremo, que é meio, né? Então, fica 180 vezes meio, eu fico com 90. Então, aqui na seção B, eu tenho o valor de 90. Então, ficou assim. Bom, lembrando, né, que a gente sempre desenha o diagrama de momento onde está tracionando. Se deu um momento positivo, olha como a gente desenhou aqui o momento positivo. Ele estava tracionando as fibras inferiores, por isso que eu desenhei na parte inferior. Vamos agora para o segundo corte, para o corte 2. Esse corte 2 tem validade no trecho BC, né? Nesse aqui, ele pode ser feito em qualquer espacinho do trecho BC. Bom, nós podemos novamente optar por analisar a porção da esquerda ou a porção da direita, né? Nesse caso, eu vou optar agora por analisar a porção da direita, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, vamos desenhar aqui. Ó. Então, aqui está a nossa barra. Vou desenhar a carga distribuída uniformemente. Ela tem o valor de 20 kN por metro. Tá atuando aqui também, né, a reação agora em C, que vale 60. Bom, acho que é isso que nós temos de forças ativas externas. E vou colocar aqui também nosso eixo X para a gente já não esquecer, ó. Nosso eixo X, ele vai estar aqui, ó. Então, esse aqui vou chamar até de eixo X' para não confundir com o de cima.
Quem que vai estar atuando aqui? Bom, tem que atuar os esforços solicitantes. São eles que reestabelecem a condição de equilíbrio. Então, eu vou desenhar aqui o momento positivo, que é o momento que traciona as fibras inferiores, e vou desenhar aqui a cortante positiva, que é a que faz a tendência de giro na seção no sentido horário. Então, nós temos isto daqui, tá? Bom, o que a gente tem que fazer? Como nós fizemos lá em cima, a gente precisa substituir a força uniformemente distribuída por uma força concentrada equivalente. Então, vamos lá, vamos substituir aqui, ó. Vou colocar aqui a força concentrada equivalente. Ela vai valer quanto? 20 vezes x. Então, vai valer 20x. E qual que é a posição que ela está localizada? Bem no centro, né, do nosso retângulo. Então, essa distância aqui vai valer x sobre 2. Essa outra distância também vale x sobre 2. Então, vamos aplicar agora as equações de equilíbrio. Então, vamos lá. Vamos fazer somatória de forças em y igual a zero. O que a gente tem em y agora? Bom, nós temos a própria cortante V, né? Nós temos também apontando para cima a força reativa de 60 e nós temos apontando para baixo 20 vezes x igual a zero. Então, nossa equação ficou V, né, que é a cortante, é igual a 20x menos 60. Agora, falta a gente fazer para o momento. Então, vamos fazer somatória de momento na seção igual a zero. Bom, o que a gente tem? Na própria seção, a gente tem o momento que está atuando aí. É o momento que está no sentido horário. Então, eu colocaria ele aqui com o valor negativo. O que mais que a gente tem atuando nesta seção? A gente tem a força equivalente de 20 vezes x. Então, ela está fazendo giro neste sentido, né? Que também é o sentido horário. Então, eu também vou colocar menos 20 vezes x, que é o valor da força, vezes a distância, que é x dividido por 2. E, finalmente, nós temos a força reativa de 60. Agora, é uma força de baixo para cima, ela faz giro no sentido anti-horário. Então, eu vou colocar mais 60. Vezes quanto? Vezes x igual a zero. Então, a nossa equação de momento ficou como? Só passar ali o momento para o outro lado, né? Vai ficar 20 dividido por 2 fica 10, 10 menos 10x quadrado, mais 60x. Então, agora nós temos uma equação do segundo grau, uma equação quadrática. A gente precisa de mais um ponto. Vamos descobrir o ponto de momento máximo. Vamos fazer aqui nesse cantinho, ó, o momento máximo. Quanto que vale o momento máximo? Como nós descobrimos o momento máximo? Vamos relembrar das relações, né, que a gente tinha, as relações diferenciais. A gente sabe que dm dx é igual a v. Ou seja, quando a cortante for zero, eu vou ter aí um ponto extremo. Então, vamos fazer exatamente isso, ó. Vamos fazer, então, v, que é 20x menos 60, igual a zero. Fazendo isso, eu chego no valor de x igual a 3 metros. Aí, basta que a gente substitua esse valor de 3 metros aqui nessa equação e a gente obtém o valor do momento máximo. Então, M máximo é igual a 90 kNm. Zero, tá vendo? Foi onde a gente considerou. 3 metros está bem aqui. É esse mesmo 90. Então, esse aqui é nosso ponto de momento máximo. Então, a partir daqui, a gente vai desenhar agora a parábola.
Bom, não vou fazer a demonstração aqui da concavidade da parábola, mas ela segue a orientação das setas aqui. Então, ela vai ficar com a concavidade voltada para cima. Vou desenhar, ó, se vocês fizerem aí a reta e depois compararem o valor obtido por uma reta, né, por uma equação linear e por essa equação, vocês vão ver que vai dar um valor maior. Então, nós teríamos aqui a nossa parábola com a concavidade voltada para cima. Ficaria algo assim, tá? Então, se você pegar aqui o m da reta e o m da parábola, você vai perceber que o m da parábola é maior, tá? Então, vou colocar aqui para um valor de x igual a 2, só para vocês, não vou fazer as contas, tá? Só vou deixar indicado. Depois, se vocês quiserem, vocês conferem aí na casa de vocês. Então, vou fazer aqui para um valor de x igual a 2. X igual a 2 metros, aproximadamente. O que a gente teria aqui? Quanto que valeria o momento calculado por uma reta? Então, o momento calculado por uma reta seria 45, e o momento calculado pela parábola, ele é o valor de 67,5. Então, com isso, a gente garantiria que a concavidade da parábola é da maneira que eu desenhei aí. Deixa aqui indicada essa reta na linha tracejada. Tá? Como nós já vimos isso, né? Essa parte não é o foco desse exercício, não tô dando tanta importância. Mas a gente chegaria nisso aqui. Bom, o que vai importar pra gente? Nós temos que analisar as tensões, né? E para isso verificar o critério aonde a gente tiver o esforço máximo. Ah, faltou desenhar aqui, né, a tensão, o esforço cortante, né? Então, o esforço cortante, ele varia dessa forma, ó. Quando o x vale 0, ele vale 60. E quando o x vale 3, ele vai valer 0. Então, nós vamos ficar com um diagrama dessa forma aqui. Bastante pertinente. Tem uma força concentrada de 180, tem uma descontinuidade no diagrama de 180. Bom, então, como eu estava falando, olha só, nós temos que analisar, né, as tensões para os esforços máximos, porque assim, né, nós vamos garantir que para todas as outras seções também estará seguro. O que a gente tem? Nosso valor de cortante máxima é 180 kN e o nosso valor de momento máximo é 90 kN. Nós podemos ver que isso ocorre na seção B. Então, a seção B é a única seção que será analisada, porque nela coincide tanto a cortante como o momento máximo. Então, como estávamos falando, a seção B será a única seção analisada. Por quê? Porque nela ocorre o esforço momento fletor máximo, né, que a gente obteve lá o valor de 90 kN metro, e nela também, né, ocorre nas vizinhanças à esquerda do ponto B o esforço cortante máximo. Então, o máximo esforço cortante aqui, que foi igual a 180 kN. Então, nós vamos analisar apenas essa seção. Então, para começar a fazer as análises, nós vamos começar encontrando as características geométricas da seção transversal. Então, vamos lá para o nosso próximo item. O item 3 aqui, então, que eu vou chamar de características geométricas. Bom, o que a gente precisa saber de características geométricas? Nós precisamos saber qual que é a posição do centroide da nossa seção transversal, precisamos saber o valor do momento estático para algumas fibras de interesse e o valor do momento de inércia
no eixo de flexão. Então, vamos lá. Acrescentei aqui, ó, a nossa seção transversal e a partir dela, né, nós vamos obter primeiramente o centroide. Então, o que que a gente faz? Para encontrar o centroide, nós temos que usar aqui eixos auxiliares. Então, eu vou colocar um eixo auxiliar aqui em cima. Como a gente sabe que ela tem simetria, né? A gente sabe que uma das coordenadas do centroide passa pelo eixo de simetria, passa por aqui. Então, vou chamar aqui de eixo Y e vou chamar aqui de eixo Z. São os nossos eixos auxiliares. Então, vamos lá, vamos calcular o valor do Y do CG, que é o valor que a gente não conhece, né? O valor aí da posição Z do CG, nós já sabemos, está na posição 0 devido à simetria. Então, vamos lá. Como que a gente fazia mesmo para calcular o centroide? Bom, nós dividimos em retângulos e aí nós podemos encontrar o CG do nosso elemento. Então, eu vou dividir aqui, ó, um retângulo horizontal e um retângulo vertical. Então, vamos lá. Então, fica assim, ó. É a área, então, por exemplo, eu vou começar com este retângulo vertical. A área dele, que é 30 vezes 2, vezes a distância do centroide desse retângulo menor até o nosso eixo de referência. Qual que é a distância? 15, né? Metade aí de 30. Mas, agora para esse outro retângulo também mede 30 e tem altura de 2. E qual que é a distância agora? O centroide dele está bem aqui no meio, né? Então, ele estaria a 1 da borda inferior, ou seja, ele está a 31 do nosso eixo de referência. Então, fica 31, tudo isso aqui dividido pela área total, que é 30 vezes 2 vezes 2. Fazendo essa conta, a gente chega ao valor de 23 centímetros. Ou seja, o nosso centroide, ele está aí na posição de 23 centímetros da borda superior. Então, ele vai estar mais ou menos por aqui. Então, esse seria o Y barra e esse seria o Z barra, né? O que mais que nós precisamos calcular? Precisamos calcular o momento de inércia com relação aí ao eixo de flexão. No caso, a gente vai calcular o IZ, né? O IZ com relação ao eixo que passa aí pelo centroide. Então, vamos lá, nós vamos usar os mesmos retângulos para poder obter o momento de inércia. Então, vamos começar com esse retângulo vertical, né? Então, como que a gente faz? A gente calcula o momento de inércia para o retângulo e se o centroide desse retângulo não coincidir com o centroide da figura como um todo, a gente tem que aplicar o teorema dos eixos paralelos. Então, vamos lá, ó. Vai ficar aqui, base no caso é 2, a altura é 30 elevado ao cubo sobre 12. O centroide dele não coincide com o centroide da figura como um todo. Então, nós vamos acrescentar aqui, ó, a diferença, né? Que é o centroide dele menos o centroide da figura como um todo ao quadrado, vezes a área, que é 30 vezes 2. Bom, agora vamos para o próximo retângulo, para o retângulo horizontal. Então, vai ficar aqui, ó, mais, agora a base é 30, a altura vai ser 2 ao cubo, dividido por 12. O centroide dele também não coincide com o centroide da figura como um todo, então eu acrescento aqui, ó, 23 menos 31 ao quadrado, né, que é a distância deste ponto até este ponto, vezes 2, vezes 30, que é a área. Fazendo essa conta, eu chego aqui no valor de 12.200 centímetros
quadrados. A quarta. Vamos calcular agora o momento estático. O momento estático a gente vai calcular para algumas fibras de interesse. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou chamar essa primeira fibra inicial de fibra 1, né? Que é uma fibra de interesse. A fibra que passa aqui pelo centróide eu vou chamar de fibra 2. Essa fibra entre o retângulo vertical e o retângulo horizontal eu vou chamar de fibra 3. E finalmente aqui, para base da nossa seção transversal, eu vou chamar de fibra 4. E aí a gente calcula o momento estático para essas fibras. O que a gente vai perceber? Que para a fibra 1 e para a fibra 4, né, nós temos o momento estático igual a zero. Então, o momento estático a gente representava pela letra Z, né? Então, para a fibra 1 e para a fibra 4, ele vale zero, né? Eu não tenho área associada aí. Bom, vamos fazer para a fibra 2, que é a fibra do centróide. Para a fibra do centróide, a gente tem o quê? Ó? Então, momento estático em relação a Z para a fibra 2. Como que a gente calcula? Bom, a gente vai calcular utilizando a área em questão. A gente pode usar a área acima ou abaixo da fibra. Então, ou eu uso essa área aqui que está acima da fibra, ou eu uso essa área aqui que está abaixo da fibra. Bom, é mais fácil a gente usar aqui a área que está acima da fibra, né? Bom, vamos anotar aqui, ó, essa distância do centróide até ali a borda superior vale quanto? Vale o valor que a gente obteve para o centróide, né? Vale exatamente 23. Então, com isso, nós conseguimos calcular. Então, como que vai calcular o momento estático? Vai ser a área, no caso, 2 vezes 23, vezes uma distância. Que distância? A distância do centróide dessa área que nós estamos considerando até o ponto, né, do centróide da figura como um todo. Então, vai ser aqui exatamente metade de 23, que é 11,5. Fazendo essa conta, eu chego aí em 529 centímetros ao cubo. Bom, finalmente, né, falta nós calcularmos agora o momento estático para a fibra 3. Então, para calcular aqui o momento estático na fibra 3, eu vou usar a área inferior, que é esse retângulo aqui, e a gente precisa saber a distância, né, do centróide deste retângulo até o ponto onde é o centróide da figura como um todo. Quanto que vale essa distância aqui, ó? Bom, se tudo aqui vale 32 e esse pedaço aqui vale 23, sobrou aqui a distância de 9. Então, o centróide dele está aqui na posição 1, 9 menos 1 é 8. Então, fica 30 vezes 2 vezes 8, que eu chego aqui no valor de 480 centímetros ao cubo. Com isso, nós calculamos todas as propriedades aí, características geométricas que nós vamos precisar para a resolução. A próxima etapa consiste em construir os elementos de estado plano de tensão para as fibras, né, de 1 a 4 da seção B à esquerda. Então, vou escrever isso daqui, aqui, ó. Então, vamos lá, né? Nós já temos os esforços solicitantes, já temos aqui as propriedades geométricas, vamos obter, então, as tensões. Então, vamos lá. Então, vamos iniciar aqui pela tensão normal, né? Então, vamos obter aqui as tensões normais. Tensões normais. Para cada uma das nossas fibras.
Então, vamos lá, ó. Vamos encontrar, então, a tensão normal para a fibra 1. Como era mesmo que a gente obtinha, né, as tensões normais? A equação era momento vezes aí uma distância y dividido pelo momento de inércia z. Então, é isso que a gente vai fazer. Qual que é o momento que a gente vai considerar? O momento que a gente pegou aqui na seção máxima, tá? Aqui está em quilonewton-metro. Eu vou apenas transformar para quilonewton-centímetro, tá? Por isso, eu vou multiplicar por 100. Então, vai ficar aqui, ó, em vez de 90, 9.000, certo? E qual que vai ser a distância? Bom, é a distância da nossa fibra até o centroide da figura. Então, a distância vai ser 23. No caso aqui, né, menos 23, porque ela tá ao contrário aqui do eixo Y. Dividido por momento de inércia, que é 12.200. Fazendo essa continha, nós chegamos aqui ao valor de menos 16,97 kN por centímetro quadrado. Vamos para as demais fibras. Agora, vamos para a fibra 2. Quanto que vale a tensão normal na fibra 2? Bom, nós sabemos que a linha neutra passa pelo centroide nesse caso, pois nós temos flexão, né, numa seção simétrica, com o carregamento aí simétrico também. Então, nós vamos ter aqui o valor para a linha neutra, tensão 0. A próxima fibra, a fibra 3, vai ser aí muito parecido, né? O valor do momento continua sendo o mesmo. O que muda agora é o valor, né, y, que é a distância da fibra até o centroide. Qual que é a distância dessa fibra 3 até o centroide? Bom, se tudo aqui vale 9, eu tenho 2 aqui, 9 menos 2 vai valer 7. Então, 7 dividido aqui por 12.200. Com isso, a gente chega a um valor positivo de 5,16 kN por centímetro quadrado. Finalmente, nossa última fibra é a fibra de número 4. A fibra de número 4 vai ficar aqui, então, os mesmos 9.000. Qual que vai ser a distância? A distância da fibra 4 até o centroide, que é 9, né? Então, vai ficar aqui 9 dividido por 12.200. Fazendo isso daqui, nós chegamos a 6,64 kN por centímetro quadrado. Vamos agora para as tensões de cisalhamento nas mesmas fibras. Tensões de cisalhamento. Bom, o que a gente tem? Vamos recordar como a gente obtinha a tensão de cisalhamento. Ó. A tensão de cisalhamento era obtida como módulo aqui do esforço cortante vezes o módulo do momento estático, dividido por B, que era a largura ali onde eu tinha a fibra, dividido por IZ. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, vamos lá, ó, vamos fazer isso. Então, a gente tem aqui, para a fibra 1, quanto que vai ser tal na fibra 1? Bom, o valor do esforço cortante, nós vamos utilizar aqui o valor máximo, né? Que é 180. E daí, vamos utilizar aqui o valor do momento estático calculado. Se a gente observar para a fibra 1 e para a fibra 4, o momento estático vale 0. Ou seja, a tensão também vai ser igual a 0. Então, vou colocar aqui já para as duas, para a fibra 1 e para a fibra 4, o valor de 0. Sobra aí pra gente a fibra 2 e a fibra 3. Então, vamos colocar aqui, ó, tal para a fibra 2. Agora sim, utilizando o valor de 180 para o esforço cortante,
o valor aqui de 529 para o momento estático. Qual que é a largura que nós vamos utilizar aqui na seção 2? Né? Vai ser essa largura aqui de 2 centímetros, vezes o momento de inércia, que é 12.200. Fazendo essa conta, eu cheguei aqui a 3,9 kN por centímetro quadrado. Certo? Bom, falta só uma, que é a tensão agora na fibra 3. Então, vamos fazer aí a tensão na fibra 3. Será que cabe nesse cantinho? Vou tentar fazer aqui, ó. Tensão na fibra 3. Bom, vai ser 180 vezes agora o valor do momento estático, que é 480, dividido por quanto? Qual que é a largura que eu vou usar? Bom, na fibra 3 eu posso usar pensando nela acima ou abaixo. Para dar um valor maior de tensão, eu vou pensar acima. Então, eu vou usar aqui o valor de 2. 2 vezes 12.200. Fazendo essa conta, dá 3,54 kN por centímetro quadrado. A gente fica com isso daqui. Bom, feito isso, a gente consegue construir agora os elementos em estado plano de tensão para cada uma das fibras. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Vamos começar desenhando para a fibra 1. Então, para a fibra 1, vou fazer aqui o nosso elemento infinitesimal, representando aqui o estado plano de tensão para a fibra 1. O que nós temos para a fibra 1? Se eu olhar, ó, na fibra 1, eu só tenho tensão normal. Eu não tenho tensão, né, de cisalhamento. Então, eu vou desenhar só tensão normal. E ela vale quanto? Menos 16,97. Ou seja, ela vale aqui um valor negativo, que significa que ela é de compressão. Então, eu vou desenhar ela já aqui com o sentido de compressão. Então, com o valor aqui de 16,97. Tá? Vou deixar depois aqui a unidade, todos eles vão estar aqui na mesma unidade, que é quilonewton por centímetro quadrado, para não ter que ficar colocando toda hora. Vamos para a próxima fibra, então, ó. Na próxima fibra, que é a fibra 2, o que nós temos? Então, aqui está o elemento infinitesimal, que representa a fibra 2. Se a gente olhar a fibra 2, ó, não temos nada de tensão normal, mas temos um valor aqui para a tensão de cisalhamento, inclusive o valor máximo, né? Então, como ela está aqui positiva, nós vamos desenhar ela positiva aqui. Lembrando que elas sempre convergem ou divergem de um ponto. E ela vale aqui 3,9, né? 3,9. Finalmente, o próximo elemento infinitesimal que a gente tem aqui, que é para a fibra 3, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter agora na fibra 3 tanto a tensão de cisalhamento como a tensão normal. Então, nós teremos aqui, ó, a tensão de cisalhamento. O valor de 3,54. E vamos ter também a tensão normal agora positiva, então, de tração, de 5,16. Correto? Bom, a última agora, o nosso elemento infinitesimal que vai representar a fibra 4, ele possui o quê? Ó, tensão de cisalhamento é 0, possui apenas a tensão normal, também de tração, com o valor de 6,64, né?
Tá tudo aqui em quilonewton por centímetro quadrado. Então, isso aqui seria a representação, né, dos nossos elementos em estado plano de tensão para cada uma das fibras analisadas. Bom, então eu reproduzi aqui nessa folha os estados planos de tensão que nós obtivemos, né, na folha anterior. Eu queria ressaltar, né, que nos pontos da barra, a tensão normal σy é nula ou desprezada. A gente não leva ela em consideração, tá bom? Bom, então qual que é o próximo passo que nós vamos fazer agora? É a verificação do critério propriamente dito. O enunciado diz que o material segue o critério de Coulomb. Então, vocês podem ver lá no formulário que o critério de Coulomb pode ser representado por esse hexágono aqui no sistema σ1, σ2, ou seja, pelas tensões principais. Então, nós vamos precisar encontrar também as tensões principais para esses estados planos de tensão. Então, como é um estado plano de tensão, nós vamos considerar que σ3 é nulo e encontrar os valores das tensões principais seguindo a equação que nós desenvolvemos. Então, vamos lá aqui, ó. Nosso item agora 5 é verificação do critério de Fábio. Então, vamos lá para cada uma das fibras fazer essa análise. Então, inicialmente, aí vamos para os pontos da fibra 1. Bom, se nós olharmos aqui, né, para a fibra 1, nós vamos ver o que nós podemos notar? Que não há tensão de cisalhamento, ou seja, a tensão que está atuando aí é a própria tensão principal. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos considerar que uma das tensões principais é zero, porque seria a σy que a gente está desconsiderando, e a outra tensão principal vale 16,97, né? Negativo nesse caso. Então, vamos colocar aqui. Então, eu vou escrever aqui, ó. σ1 eu vou chamar de zero e σ2 eu vou chamar aqui de menos 16,97. Bom, o que a gente vai observar, portanto? A gente observa, né, que σ1 é igual a zero e σ2 é menor que zero. Então, em qual parte aqui que a gente vai analisar? Qual dos quadrantes a gente deve analisar, né? A gente deve analisar o quarto quadrante, que é onde eu tenho isso, né? Uma delas positiva e a outra negativa. Então, eu vou escrever aqui, ó, σ1 é maior ou igual a zero, né? No caso, igual a zero, e σ2 é menor que zero. Então, a gente vai analisar pelo quarto quadrante. Então, analisando no quarto quadrante, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó. Então, σ1 vale zero. Bom, então aqui, ó, nós temos o σt limite. O σt limite nada mais é, né, que a tensão normal admissível de tração, que segundo o enunciado é 70 MPa. Então, nós vamos colocar aqui 7 para ficar tudo na mesma unidade que a gente está usando, que é quilonewton por centímetro quadrado. Mas, aqui então, o módulo desta tensão, que seria nosso σ2, dividido pela tensão normal de compressão admissível, segundo o enunciado, 170 MPa. Então, para a gente será 17. Bom, e aí a gente faz essa conta. Fazendo essa conta, a gente chega em 0,998, que ainda é menor que 1.
Então, a gente chega à conclusão que para essa fibra não excede os limites admissíveis. Vamos para a próxima fibra. Então, vamos aqui para os pontos da fibra 2. Então, vamos agora para os pontos da fibra 2. Então, para os pontos da fibra 2, a gente olhando aqui para esse elemento em estado plano de tensão, a gente não sabe de cara quais são as tensões principais. Então, a gente vai usar, esta equação, que nós já estamos cansados de ver, que é a equação para encontrar as tensões principais. A gente vai ver que tanto o σx como o σy são zero, então vai sobrar apenas tal, Então, eu coloquei aqui o valor de tal, 3,9 ao quadrado, então nós vamos ter aqui, tensão σ1 igual a mais 3,9 kN por centímetro quadrado e aqui σ2 menos 3,9 kN por centímetro quadrado. Então, a gente tem novamente uma tensão maior que zero e uma tensão menor que zero. Então, nós vamos usar o quarto quadrante. Então, vamos lá, σ1 agora vale 3,9 dividido pela tensão normal, limite aí admissível de tração, que é 7 kN por centímetro quadrado, tá? Mais o módulo aqui da tensão, então, menos 3,9 em módulo, dividido pelo limite, pela tensão admissível, a compressão, que é 17 kN por centímetro quadrado. Bom, fazendo essa conta, a gente chega a 0,786, que é menor que 1. Ou seja, nesse caso, também não excede os limites admissíveis. Vamos agora para os pontos da fibra 3. Bom, nos pontos da fibra 3, nós também não conseguimos de cara identificar as tensões principais. Vamos também usar esta equação. Então, vamos substituir com os valores que nós temos. Então, vai ficar da seguinte maneira, σ1, σ2 é igual a... O valor de σx aqui vale mais 5,16. Nós estamos considerando σy igual a zero, então nem vou escrever, dividido por 2. Mais ou menos a raiz quadrada, aqui vai ficar então 5,16 menos zero, dividido por 2 ao quadrado, mais o valor da tensão de cisalhamento, que é 3,54 ao quadrado. Raiz quadrada de tudo isso. Bom, fazendo essa conta, a gente chega então aos seguintes valores. A gente chega em σ1 igual a 6,96 kN por centímetro quadrado e σ2 igual a menos 1,8 kN por centímetro quadrado. Então, novamente, nós temos uma delas positiva e a outra negativa. Então, nós vamos usar o quarto quadrante, que é esse daqui. Então, colocando lá, vai ficar, agora vai ficar 6,96 dividido por 7, que é a nossa tensão aí, limite na tração, mais, entre módulo aqui, 1,8 dividido por 17. Fazendo essa conta, nós chegamos ao valor de 1,1, que é maior que 1, ou seja, excede os limites admissíveis. Bom, então já excedeu os limites admissíveis, mas vamos fazer até o fim. Vamos fazer aqui para a fibra 4. Então, os pontos da fibra 4. Então, para a fibra 4, é bastante simples. Nós já temos aqui o valor da própria tensão principal, Então, fica até mais fácil
da gente fazer. Então, a gente tem aqui a tensão principal, posso chamar aqui de sigma 1 igual a 6,64 kN por centímetro quadrado e sigma 2 é igual a 0. Então, eu tenho aqui as duas delas, né, maior que 0. Então, eu poderia avaliar, né, as duas aqui maior que 0, ou considerando 1 igual a 0, a gente também pode usar aqui o quarto quadrante. Então, ficaria 6,64 dividido por 7 mais 0 dividido por 17. Isso aqui é igual a 0,948, que é menor que 1. Então, aqui na fibra 4 não excede os limites admissíveis. Mas, nos pontos da fibra 3, a condição do critério de Coulomb não é respeitada. Logo, o carregamento da viga excede os limites admissíveis. Então, por conta disso daqui, nós temos que o carregamento da viga excede os limites admissíveis. Qual que seria a diferença se eu tivesse falado que o material seguisse outro critério que não o critério de Coulomb? Todo o restante da resolução seria o mesmo, só iria mudar essa parte aqui, que daí eu ia buscar lá no formulário qual que é a equação que representa aquele critério, né? Por exemplo, se eu falasse que segue o critério de von Mises, a gente ia procurar a equação, né, que segue o critério de von Mises e fazer isso para cada uma das fibras também.